Professor César Ferraz, seu professor de História, monarquias nacionais, França, Inglaterra, Guerra dos 100 Anos e agora a Guerra das Duas Rosas. Para a gente compreender a Guerra das Duas Rosas, a gente tem que entender que são famílias de nobres se envolvendo em disputas políticas pelo trono da Inglaterra, tá? Para ver quem vai governar com grande poder. E no final desse conflito, o rei sai com grande poder, sai muito fortalecido, com os nobres e a igreja subjugada, ok? A gente vê o rei Ricardo II Plantageneta e York morto pelo primo Henrique VI de Lancaster. Isso mesmo, o rei Ricardo II York é morto pelo primo Henrique VI de Lancaster, né? Casos de família, pelo poder político, pelo poder do trono. Então, em 1455, a gente vê uma guerra civil estourando dentro da Inglaterra, pelo trono da Inglaterra, para ver quem ficaria com a coroa inglesa. E aí o que a gente vê? A gente vê esse cara aí que matou o primo, né, que matou o rei Henrique VI, da família Lancaster, da Rosa Vermelha. Ele teve o trono reivindicado por Ricardo III de York, né, que foi vingar lá o rei assassinado, né? Os York da Rosa Branca, os Lancaster eram representados pela Rosa Vermelha. Então Ricardo III, querendo vingar o rei morto, querendo vingar a família York, ele fala o seguinte, ó, esse rei assassino, esse rei Henrique VI, ele não só perdeu batalhas para os franceses na Guerra dos 100 Anos, como ele também é louco. A Inglaterra não pode ser governada por Henrique VI dos Lancaster, porque, além dele ser um fracassado, ele é um louco. O trono tem que voltar para os York. Esses, sim, são os legítimos governantes da Inglaterra. E aí o que acontece? Esse Ricardo III de York, ele consegue realmente muito apoio dos nobres da Inglaterra. E aí eles vão se envolver numa batalha, né? Os York e os Lancaster. E o rei Ricardo III acaba sendo assassinado, acaba sendo morto na Batalha de Bosworth. E a gente vê os Lancaster sendo questionados como monarquia, porque o rei Henrique VI era tido como um rei louco e que tinha perdido muitas batalhas na Guerra dos 100 Anos, e os York, que tinha apoio de toda a Inglaterra, sem o seu líder, porque morreu na Batalha de Bosworth. E aí o que acontece? Aparece uma terceira figura. Essa terceira figura, ela consegue unir todas as casas nobres da Inglaterra que já estão cansadas de conflito, que já estão cansadas de guerra, que já têm os seus recursos exauridos. Lembrando, pagar soldados, pagar armamentos, pagar alimentos, né? Essa terceira figura, ela entra para apaziguar o conflito entre os Lancaster e os York, ok? A gente vê essa terceira figura, né? Ele era um Lancaster, né? Era o Henrique de Lancaster, mas Henrique de Lancaster, ele era casado com a herdeira dos York. Então, casando um Lancaster com uma York, o conflito acaba. Esse conflito que começou com o assassinato de um primo pelo outro, com o casamento das duas famílias, ela simplesmente acaba.
E esse Henrique de Lancaster, para acabar de vez com o conflito entre os Lancaster e o York, ele não se coroa como um Henrique de Lancaster. Ó, esse nome Lancaster morre, acabou. Agora eu sou Henrique VII dos Tudor. Ou seja, ele cria uma nova família real. Ele passa a ser Henrique VII dos Tudor. Uma nova família real com um rei governando com muito poder. E assim, qual é o saldo, né, dessa batalha aí da Guerra das Duas Rosas, né? A gente vê como saldo da Guerra das Duas Rosas, né? Vocês podem corrigir no texto aí, tá, né? Guerra dos 100 anos, mas é Guerra das Duas Rosas, tá? A gente vê o seguinte: tanto os Lancaster quanto os York, eles puxam os nobres para se envolverem em suas disputas, prometendo terras. Só que essas terras nunca chegam, né? Os nobres, eles entram no combate, eles entram no conflito com a promessa de feudos. Mas os Lancaster estão arrasados, os York estão arrasados, os nobres que cedem as tropas estão arrasados, e o novo rei, né, o Henrique VII dos Tudor, ele aproveita que todos estão falidos e falam: agora quem governa sou eu, o comando da Inglaterra é meu. E ele passa a governar com o poder total. Então a gente encerra aqui esse ponto sobre a Guerra das Duas Rosas, a guerra civil dentro da Inglaterra, que enfraquece de vez os nobres e dá poder para o rei. Poder centralizado nas mãos do rei. Ok?